qual que é a repercussão dessa suspensão de execuções fiscais de até R$ 1 milhão para microempresas e empresas de pequeno porte no Brasil, que em realidade é a grande maioria de empresas no Brasil, certo? Tá? Sobre isso é que eu vou estar conversando nesse vídeo. Eu já deixei os tópicos separados aqui para eu passar as informações para vocês e vamos direto ao ponto, tá? A princípio, desde já eu vou agradecer vocês, você que é a primeira vez que está assistindo vídeos aqui nas minhas mídias sociais. Eu sou o Ricardo, eu sou advogado. Desde já eu te agradeço pela sua audiência e você que já me segue há um determinado tempo, eu espero que as informações que eu esteja passando para vocês estejam ampliando o conhecimento de vocês também, auxiliando de certa forma nessas questões, tá? Então vamos lá direto ao ponto, tá? Fazendo um breve resumo aqui. O que acontece? A maioria das execuções fiscais no Brasil, através de um relatório que foi feito pela própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, ela analisou, tá, que a maioria das execuções eles não conseguem êxito, ou seja, eles entram com as execuções, no transcorrer das execuções, eles verificam que por mais que eles ganham, eles não conseguem o ressarcimento tributário, o ressarcimento do dinheiro. Então, na prática, se torna um trabalho ineficaz deles, tá? Então, eles fizeram todo um trabalho, verificaram quais são as probabilidades de êxitos e quais são as teses que realmente prevalecem, que a Receita Federal, por meio da PGFN, tem direito a receber os valores, tá? E no final das contas, além de ganhar, vai receber, que é o que a gente sempre fala a respeito da eficácia, tá? Então eles verificaram que a grande maioria das execuções eles ganhavam, mas não recebiam. Então eles fizeram esse estudo interno e foi emitida uma portaria a princípio em 2016, tá? Que ela foi alterada e novamente agora em 2019, vocês podem ver, tem até um certo tempo, mas por mais que isso que eu vou comentar, afeta diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte, vocês vão entender o porquê eu estou comentando isso, tá? Eu tenho quase certeza que a maioria dos empresários não tem conhecimento dessa portaria, tá? Vamos no tópico específico que eu quero comentar aqui, então vamos lá. Portaria PGFN de 2019, ó, serão suspensas, artigo 1º, tá? Artigo 1º. O artigo 20 da Portaria PGFN de 2016 passa a vigorar com a seguinte redação. Serão suspensas, no termos da legislação, as execuções fiscais cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 1 milhão, ou cujos débitos sejam considerados irrecuperáveis ou de baixa perspectiva de recuperação, desde que não constem dos autos informações de bens e direitos úteis à satisfação, integral ou parcial, do crédito executado. Exatamente isso que eu estou comentando, tá? Eles verificam no caso concreto, é abaixo de R$ 1 milhão ou realmente não tem bens, vão ganhar a ação, vão ganhar a execução, mas não vão conseguir receber? Então eles têm direito a pedir a suspensão, tá? Automaticamente, após a suspensão, esse é o ponto principal que eu quero comentar com vocês. Qual que é a repercussão disso? O que acontece em termos práticos, tá? Os grandes players do mercado, as grandes empresas, elas têm uma equipe, normalmente elas têm uma equipe interna, tá? Pessoal, até vou botar uma ressalva aqui, eu estou procurando usar os termos mais simples possíveis justamente para as pessoas, para os empresários, enfim, para os colaboradores também que não atuam na área jurídica em específico e entender, tá? Então eu já até peço uma ressalva aqui para os meus pares, que são outros advogados, outras advogadas, tá? Os colegas, para eu não estar passando tanto termo técnico, justamente senão o pessoal vai acabar não entendendo, tá bom? Então, voltando ao ponto que eu tinha comentado. Essas grandes empresas, elas normalmente têm um corpo jurídico interno, advogados internos, uma equipe, né, jurídica interna, e elas também contratam um escritório de advocacia terceirizados, justamente para fazer toda essa análise, tá? Análise de recuperação de crédito, análise em eventuais execuções, se elas têm, qual que é a probabilidade de ganhar, qual que é a probabilidade de perder. E acontece o seguinte, tá? Qual que já é o primeiro entrave que acontece com microempresas e empresas de pequeno porte? Primeiro que elas não têm tanto esse suporte jurídico tão abrangente quanto as empresas de grande porte. Depois que na própria defesa dela, que eu até entendo, tenho vários clientes nesse sentido que acabam passando essa informação, entram de uma certa forma em desespero, que no dia a dia não é familiarizado com esse tipo de execução, tá? O primeiro entrave é o seguinte, para fazer a defesa, existem normalmente dois tipos de defesa, dois tipos de recurso. E de um lado tem um recurso que você tem que deixar uma garantia para a justiça para o seu recurso ser analisado. Então, em termos práticos, se o empresário ele já está com dificuldade de pagar o tributo, certo?
se ele já está com dificuldade financeiras na própria empresa, que gera essa dificuldade tributária. Tá? Imagina, ele vai ter condições de deixar uma garantia para a justiça. Em um outro tipo de recurso, o outro tipo de recurso ele não tem necessidade de garantir o juízo, porém já tem que ter todas as provas pré-definidas no processo, não precisa ter dilação probatória. A justiça, o juiz, ele não precisa de um certo prazo para solicitar mais provas, as partes protocolar mais provas, entendeu? Então também fica complexo, fica bem difícil usar esse tipo de recurso. Então esse é o primeiro entrave, que é a microempresa, e a empresa de pequeno porte já tem essa dificuldade, acaba que não consegue fazer a defesa necessária, entendeu? E já as empresas de grande porte, elas querendo ou não têm mais suporte para fazer esse tipo de defesa, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, essa portaria aqui, o que é interessante do ponto de vista prático para o microempresário, para a microempresa e empresa de pequeno porte, tá? Ocorrendo essa suspensão, automaticamente, se o processo ficar suspenso durante o prazo de 1 ano, após 1 ano começa a correr o prazo de prescrição. Ou seja, a prescrição, após um determinado prazo, tentando falar de forma bem simples, o processo ele é extinto, é arquivado. Tá? Então encerra e acaba que essa pendência se encerra para a microempresa e a empresa de pequeno porte perante a justiça, certo? Tentando simplificar, sendo simplório nesse sentido. Então já abre essa brecha aqui. Passou 1 ano, o processo fica suspenso. Depois disso, o processo fica suspenso e passou 1 ano, inicia o prazo de contagem dessa prescrição, que é a prescrição intercorrente no termo técnico. Tá? Quando dá o prazo dessa prescrição intercorrente, de acordo com cada tributo que está sendo analisado na execução, o processo vai ser arquivado, vai ser extinto, enfim, encerra o problema para o empresário. Então, o que acontece? Tá? Essa portaria, em teoria, em termos legais, ela é nova, foi a princípio em 2016, e depois teve uma nova em 2019, que fez uma pequena redefinição aqui, mas em termos práticos, acaba que foi mais ou menos a mesma coisa, tá? E aos poucos, uma porcentagem bem pequena de processos, de execuções que estão correndo na justiça, estão tendo seu andamento na justiça, a própria procuradoria já fez esses protocolos solicitando suspensão, certo? E alguns outros, eles estão lá parados, tá sem esse pedido. Eventualmente, a própria parte da prescrição intercorrente, a parte também não fez solicitação, que em tese o juiz de ofício, né? Ou seja, não precisa de manifestação da empresa, não precisa de manifestação da Procuradoria-Geral, da PGFN, para o próprio juiz declarar essa prescrição, porém o processo fica, como é muito processo, é isso que a gente tem que entender, pessoal. Por mais que hoje em dia o processo é digital, certo? Mas no final das contas, quem está atrás são pessoas, tá? E nesse transcorrer existem muitos processos, tá? Poucas pessoas para muitos processos, e a gente está entrando na inteligência artificial, porém tem um certo período para se adaptar a esse tipo de trabalho. Então, querendo ou não, existem diversos processos que estão com o andamento praticamente parado. E isso dificulta o dia a dia do empresário, da microempresa e empresa de pequeno porte, porque tem um entrave lá na justiça que ela sabe que se ela precisar de algum tipo de certidão, querendo ou não, ela não vai conseguir essa certidão negativa, vai constar uma certidão positiva e ela vai ter essa dificuldade. Tá? Por isso que eu estou batendo o tempo inteiro no ponto de microempresa e empresa de pequeno porte. Justamente que, além de ser a grande maioria no Brasil, tá? Acaba que essa grande maioria não tem essa informação necessária para estar fazendo a defesa cabível, tá? Que a legislação dá autorização para ela, tá? Dá suporte para ela. Então, isso é super importante. Então, isso aqui é mais uma opção, e super interessante essa opção, de conseguir resolver o problema da empresa, certo? Então, isso é o que eu sempre digo, tá? Falando de forma análoga. Tem essa questão aqui que a maioria dos empresários, das microempresas e empresas de pequeno porte, seja o próprio sócio, seja a equipe de colaboradores do sócio, certo? Eventualmente ainda não tem esse conhecimento, que eu creio que é a grande maioria, tá? Por que eu estou comentando isso? Existem diversas outras teses que tem muito tempo, que nem aquela que eu sempre comento, das verbas indenizatórias da GPS, que tem muitas empresas até hoje que recolhe a GPS sobre verbas indenizatórias. O que eu tinha comentado há poucos dias atrás, de pessoa física, o imposto de renda, o terço de férias,
certo? Todos aqueles outros reflexos de férias na rescisão de contrato, o próprio abono de férias, essa parte de recolhimento de imposto de renda, tem lá a legislação, já está tudo especificado, já tem um certo prazo que está em vigor, mesmo assim o pessoal acaba cometendo, recolhendo imposto de renda sobre essas verbas também. Então, a gente tem que entender que no Brasil a legislação é muito ampla, tem muitas decisões, tá? E quanto mais vocês terem conhecimento sobre esses detalhes, mais completo vai ficar a defesa de vocês e mais vai facilitar. Sempre reprisando para vocês, sempre de acordo com a legislação, tá? Então essa legislação aqui, essa portaria da PGFN de 2019 realmente é muito interessante, tá? Para estar trabalhando em execuções fiscais nesse sentido. Tá bom, pessoal? Então essa foi a informação desse vídeo. O vídeo já, querendo ou não, vai ficar entre 9 a 11 minutos. Tá? Eu tentei simplificar aqui ao máximo para vocês. Os meus pares, vou deixar a informação final aqui, isso que eu sempre passo. Eu estou tentando passar o mais simplório possível os vídeos, mas o que eu tinha comentado dos recursos, vocês já sabem, né? Que embargos e a exceção de pré-executividade. Só deixar uma ressalva para vocês, se eventualmente são colegas que estejam assistindo, tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Espero que isso auxilie vocês deem uma estudada melhor nas situações. Se tiverem execuções fiscais em andamento, dá uma olhadinha aqui nessa portaria, que é super interessante. Então, aguardo vocês nos próximos vídeos. Qualquer dúvida, pode deixar a solicitação aí, a informação, o comentário, que eu posso estar respondendo para vocês, ou essa dúvida pode até gerar um outro tipo de vídeo, tá? E ao final, se você ainda não está me acompanhando nas minhas mídias sociais, seja no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, eu já te convido novamente, desde já, né, para você estar me acompanhando, ativar o sininho, se inscrever no canal, ficar me acompanhando no Instagram, tá? Acompanhar a página do LinkedIn, tá bom? Sempre para você estar antenado com essas informações que eu fico passando aqui para vocês, tá bom, pessoal? Então, um abraço e até os próximos vídeos.